Boa noite, eu sou Thaís, psicóloga. Bem-vindo ao nosso encontro de Síndrome do Pânico e Fobia Social. Espero que vocês estejam me vendo. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou psicóloga de consultório presencial em Santos. Tenho uma página de autoajuda que chama Thaís Galvão Psique, CRP 62884. E atendo, faço orientação psicológica online pela topterapiaonline.com.br/Thaís-Galvão/. Eu vou colocar os meus dados nos comentários e quem tiver interesse pode estar acessando os comentários, tá? Os meus dados, o meu telefone, tá bom? Bem-vinda, Rita. Tudo bom? Quem estiver presente, por favor, me coloque um olá para eu saber com quem que eu estou falando. Vocês podem estar fazendo perguntas ao longo do encontro, que eu vou estar respondendo, tá? Eu vou estar fazendo a palestra, mas eu vou estar respondendo questionamentos que vocês venham a ter, tá bom? Boa noite. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de estar falando para vocês é a diferença entre síndrome do pânico e fobia social. Então, existe uma diferença básica entre as duas coisas. A síndrome do pânico são crises inesperadas e recorrentes de medo, um medo intenso que aparece do nada e vai embora do nada. Geralmente ele dura de 10 a 20 minutos cada crise. Mas o que deixa a pessoa muito desesperada com a síndrome do pânico é o fato de não ter um fator específico para ela aparecer. É um medo. Oi, Roseli, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, voltando a falar, a síndrome do pânico é um medo de algo desconhecido. Então, assim, não adianta nem você evitar determinados lugares, porque o medo ele vai continuar. Ele aparece do nada e vai embora do nada, né? No caso da fobia social, as coisas já são diferentes. A pessoa ela tem medo, mas ela tem medo de causar um vexame, de que se envergonhe na frente de outras pessoas, e por isso, às vezes, ela evita determinados lugares, né? Então, no caso da fobia social, eu vou dar alguns exemplos. Medo de comer em público, né? Então, a pessoa tem medo de tremer na hora de mexer no talher, de que as pessoas estejam reparando na boca dela, né? Outro exemplo é ir ao shopping. Então, as pessoas têm medo de que, estando no shopping, elas estão sendo observadas, a forma de andar, a forma de falar. Então, ela acaba evitando determinados lugares para que ela não passe por esse medo de ser vexatório, medo de que as pessoas a julguem, de que as pessoas a condenem pelo seu comportamento. Essa é a diferença clássica entre a síndrome do pânico e a fobia social. Mas assim, né, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, no caso da síndrome do pânico, você tem um medo, mas assim, você tem alguns sintomas. Para ser caracterizado uma síndrome do pânico, você tem que ter pelo menos dos 4 sintomas classificados no DSM-5, né? Entre esses sintomas, não precisam ser todos, mas pelo menos 4. Existe palpitação, náusea, tremores, desrealização, então você sente que você está fora da realidade, despersonalificação, que é você sentir que você está fora do seu próprio corpo, o medo de morrer, o medo de enlouquecer, palpitação, então a pessoa acha que ela está tendo um ataque cardíaco, mas na verdade ela está tendo uma crise de pânico. Deixa eu ver outras características. Formigamento nas mãos, nos pés. Então, essas são algumas características de quem tem síndrome do pânico. Se a pessoa tiver 4 desses sintomas, ela deve procurar um médico, uma psicoterapia, porque ela pode estar tendo um surto de pânico,
né? No caso da fobia social, já não existe um critério de 4 sintomas ou 3 sintomas. Na verdade, se ela se sentir envergonhada em fazer algumas coisas diante de outras pessoas, ela pode estar tendo uma crise de ansiedade e de fobia social. Então, essas são as características das duas síndromes, né? Vamos ver aqui um pouquinho as mensagens. A Rita fala que é o mal do século, com essa vida corrida, estresse e criar mundo pior, o mundo piora bastante. É verdade, Rita. Eu tenho tido muitas queixas de pessoas com síndrome do pânico e fobia social no consultório e aqui online, por isso que eu resolvi fazer esse encontro para tentar esclarecer algumas dúvidas das pessoas e para que as pessoas que estejam em crise possam estar procurando ajuda. Né? Bem-vinda, Renalte Moreira, Kelly Ferreira Lisboa, sejam bem-vindas. Vamos continuar o nosso encontro. Então, assim, vamos falar um pouquinho de síndrome do pânico. Então, se a pessoa tiver pelo menos um mês uma preocupação recorrente de que ela vai ter uma crise de pânico, ela está apresentando uma das características da síndrome do pânico. O que causa maior problema na síndrome do pânico é que depois que a pessoa tem uma crise, ela fica com medo de ter novas crises. E aí ela começa a evitar os lugares que ela teve a crise para que ela não venha a ter novamente. Isso não quer dizer que ela teve uma crise, por exemplo, no shopping, ela vai ter uma outra crise no shopping. Né? Na verdade, a vantagem da psicoterapia é tentar identificar, né, os locais que a pessoa tem a crise, tentar identificar o porquê que ela tem a crise nesses locais e ajudar a pessoa a desconstruir isso, né? Algumas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, então ir ao consultório e tentar desconstruir isso na sua vida, no seu cotidiano. Então, assim, eu pelo menos trabalho com atendimento domiciliar, né? Então, o atendimento domiciliar para quem tem síndrome do pânico e fobia social ajuda muito, porque você junto com a pessoa vai enfrentar os medos que essa pessoa tem. E com isso vai desconstruindo a realidade. Uma crise de síndrome do pânico, assim como a crise de fobia social, demora no mínimo em 6 meses, quando está sendo tratada. Então, é necessário que a pessoa com síndrome do pânico e fobia social estejam fazendo tratamento medicamentoso com psiquiatra e fazendo psicoterapia, como eu disse, para desconstruir os motivos que a leva a ter essas crises. Voltando para a síndrome do pânico, às vezes eu associo uma coisa a outra, porque as duas têm características parecidas, mas aí eu volto a falar do tema, né, principal. A síndrome do pânico, ela nos Estados Unidos é considerado que entre 20 e 25 anos é a idade média que começa uma crise. Né? Pode haver na infância, não é dado diagnóstico de síndrome do pânico na infância. Pode-se observar alguns comportamentos, mas esse diagnóstico ele é feito depois de adulto, né? Na adolescência, da adolescência para a fase adulta. Após os 45 anos, é difícil uma pessoa vir a ter um primeiro surto de pânico. Né? Então, são essas características, a gente se baseia pelos Estados Unidos, né? Não existe pelo menos que eu conheço, uma característica de idade para o Brasil, né? O DSM-5, ele se caracteriza pelos Estados Unidos e é aí que a gente se baseia na idade média, onde pode haver uma crise. Os 30 anos é a idade principal para se ter, né, uma crise de pânico. Né? Então, vamos ver, a Una entrou, bem-vinda, Una Juarez, João Batista, sejam bem-vindos. O Juarez fala que sofre de pânico mortal, qual o melhor remédio para tomar? Então, assim, Juarez, eu não sou psiquiatra,
né? Eu sou psicóloga. Mas eu indico, né? Existem vários antidepressivos que funcionam como ansiolíticos também e que só podem ser medicados por um psiquiatra, né? É uma receita específica e só ele pode estar fazendo esse tratamento. O tratamento medicamentoso é essencial em muitos casos, principalmente no seu caso, que o pânico é muito forte. Eu já vou falar sobre isso, sobre as variações da síndrome do pânico. Então, assim, procure um psiquiatra da sua confiança e, junto com a medicação, procure uma psicoterapia, né? Porque a psicoterapia ela vai te ajudar nessas crises, ela vai te ajudar, junto com a medicação, a diminuir as crises e você poder ter uma vida, né, normal como todo mundo, porque pelo que você está dizendo aqui, eu acredito que a sua vida esteja muito difícil, né? Então, assim, pode fazer só um tratamento medicamentoso? Pode, mas você não vai desconstruir os motivos que te levaram à crise. Então, é indicado que a psicoterapia seja feita junto com o tratamento medicamentoso para que um complete o outro. Pode ser feito psicoterapia sem um tratamento medicamentoso? Pode, em casos de síndrome do pânico leve, né? Se a pessoa quiser tentar primeiro a psicoterapia antes de entrar num tratamento medicamentoso, ela também pode fazer. Mas, assim, a minha indicação é que os dois tratamentos sejam feitos em conjunto, tanto para a síndrome do pânico quanto para a fobia social, que use do tratamento psiquiátrico e psicológico para que o mais breve possível a pessoa possa restabelecer a vida dela. Certo? Eu não sei se eu te ajudei, Juarez, mas eu gostaria de um feedback seu. Bom, fatores de risco para a síndrome do pânico. Então, a afetividade negativa é um fator de risco para você ter síndrome do pânico. Uma pessoa totalmente negativa, que acha que tudo está dando errado, que as coisas não caminham bem, né? Que tem uma estima baixa mesmo. Isso acaba favorecendo. A genética, tanto no caso da fobia social quanto da síndrome do pânico, elas são fatores preponderantes para que exista uma crise. Então, se a mãe ou o pai já tiveram crise de pânico ou de fobia social, pode ser, lembre bem, né? Não quer dizer que o seu filho vai ter uma crise, mas ele tem uma maior propensão de vir a ter uma crise do pânico no futuro ou uma crise de fobia social. A Rita me fala que ela ouve falar que algumas pessoas não conseguem sair sozinha de casa e começar a viver muito limitadas e dependentes. É isso mesmo, Rita. Então, assim, eu vou terminar de falar dos fatores de risco e já vou falar das consequências. Então, assim, outro fator de risco, além da genética, além da afetividade negativa, existe uma doença que é a asma e que ela pode vir a gerar síndrome do pânico. Outros motivos, né, é a sensibilidade à ansiedade, né? Então, assim, pessoas que já têm propensão a serem ansiosas, elas podem desenvolver uma síndrome do pânico no futuro, né? E assim, traumas, né? Então, ela passou por alguma situação que lhe causou grande medo, né? Por exemplo, um assalto ou um sequestro, e aí no futuro ela pode vir a desenvolver uma síndrome do pânico, certo? No caso de crianças, né, quando elas apresentam algum sintoma semelhante, como eu disse, não tem diagnóstico de síndrome do pânico na infância, mas no caso da fobia social, né, quais são alguns sintomas que a gente verifica em crianças? As crianças começam a chorar muito, elas agarram-se nos adultos, elas se escondem, né? Elas ficam com surtos de raiva. Então, esses são alguns sintomas que, se você perceber que seu filho
ou sua filha estão apresentando na infância, que você busque uma ajuda, porque ela pode estar tendo crise, sim, né, de fobia social, e o terapeuta pode ajudar a identificar quais são, né, em que circunstâncias ela está tendo essas crises. Bem-vindo Alexandre, bem-vinda Daniela, bem-vinda Gledson, bem-vindo Ricardo. Quem está entrando agora, depois pode estar assistindo o vídeo que vai ficar gravado no meu Facebook ou na minha página, tá bom? E no YouTube, que eu tenho uma página no YouTube, Thaís Galvão Psicologia. Tá? Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, nós estamos falando de síndrome do pânico e fobia social. Então, assim, vamos falar agora um pouquinho da fobia social, né? Existe a fobia social, que é o medo de ser envergonhado, né, de se envergonhar na frente de outras pessoas. E existem as fobias específicas, né? É outro diagnóstico, né? É outro CID. No caso das fobias específicas, a pessoa ela tem medos específicos, ela sabe identificar qual é o medo dela. Então, assim, ela tem medo de tirar sangue, ela tem medo de falar em público, ela tem medo de lugares fechados, ela tem medo de lugares abertos, né? Ela tem medos específicos, né, de alguma situação, que alguma situação possa acontecer. Mas assim, não é, entendam bem, né? O medo específico não quer dizer, um dia eu tive medo de tirar sangue porque doeu, então eu tenho fobia específica. Não. O medo tem que ser, ele tem que paralisar a pessoa. Então, assim, ela evita determinadas situações específicas pelo medo, pelo grande medo que ela tem de vivenciar aquela situação, né? Em todos esses casos que eu descrevi, na síndrome do pânico, na fobia social, na fobia específica, as pessoas, elas têm, que aí é o que a Rita me perguntou, né? Como uma consequência, existe um grande prejuízo de situações laborais e ocupacionais. Então, assim, a pessoa, ela deixa de ir em todas essas situações que eu citei para vocês. Ela deixa de ir, de sair de casa, ela deixa de passear com os amigos, ela deixa de trabalhar porque ela não consegue trabalhar, o medo é tão paralisante, né? Mesmo medo desconhecido como medo conhecido, né? Ela não consegue, se no caso a fobia, né, específica tiver a ver com o trabalho dela, ela vai se sentir incapacitada de estar trabalhando, mas principalmente na síndrome do pânico, né, que ela começa a identificar que ela apresenta algumas crises no serviço, e aí ela começa a evitar o serviço para que ela não venha a ter novas crises. Então, assim, como a Rita falou, a pessoa ela fica muito incapacitada para uma série de coisas, e é muito triste realmente, Rita, né? Porque assim, se você consegue tratar isso no início, a sua vida ocupacional e laboral, ela fica menos limitada, né? Mas tem pessoas que deixam para tratar isso quando já estão sem vida social, sem perspectiva de melhora, e aí fica muito mais difícil, tanto o tratamento medicamentoso quanto a terapia, ajudar essa pessoa a recuperar a vida anterior que ela tinha. Então, volta a sugestão de que quem passa por algum desses sintomas que eu estou citando aqui, que procure ajuda o quanto antes, para que não chegue nessa situação que a Rita falou, de incapacidade total, né? Então, assim, eu vou descrever uma situação, né, incapacitante. A pessoa chega no shopping e ela começa a ter vertigens, ou seja, ela começa a ter tonturas, ela começa a ter falta de ar, começa a sentir um aperto no tórax, ela começa a ter
medo de enlouquecer, medo de morrer, ocorrem formigamentos, a pessoa ela vê tudo preto, né? Ela acaba não enxergando mais as coisas e ela acha que aquele é o fim, né? Que ela não vai conseguir sair daquela situação. Geralmente a crise, eu acho que eu já falei aqui, ela demora de 10 a 20 minutos, né? Então, assim, eu tenho algumas dicas para dar para essas pessoas, né? A respiração, ela ajuda muito a você sair da crise de pânico. Então, eu vou dar uma amostra para vocês de como vocês podem estar respirando na hora que vier o surto de pânico, né? Ou de fobia, como você pode estar fazendo para tentar diminuir esse surto e para que ele acabe mais rápido. Então, você vai respirar pelo nariz e vai soltar pela boca. Então, segura 4 segundos, solta pela boca. Você tem que sentir uma pressão no peito, né? Porque esse movimento de ventilação, né, faz com que você saia do surto. Então, assim, esse exercício de respiração é um exercício muito importante para que você possa sair da crise. Mas existem outras coisas. Uma pessoa que está passando por essas dificuldades, ela deve evitar a cafeína, porque a cafeína aumenta a ansiedade e aumentando a ansiedade pode aumentar os surtos, né? Ela tem que tentar evitar colocar tudo na memória, né? Todas as informações na memória. Então, assim, ela está no momento mais debilitado, onde a memória está um pouco debilitada. Então, faça anotações das coisas importantes que você tem que fazer, para que você não fique ansioso na hora de lembrar de alguma coisa que você não consiga e isso venha a gerar uma crise de pânico, né? Então, assim, outras coisas importantes para a gente avaliar quando você está na crise de pânico, além da cafeína, além de você fazer a respiração, é você lembrar, né? É muito importante que você lembre, na hora que você está tendo uma crise, de que aquilo vai passar. Né, que você está tendo aquela crise, mas que aquela crise vai passar, né? Que daqui 10, 20 minutos você não está tendo mais a crise e de que você não está morrendo, tendo um problema de doença física ou doença mental, né? Que te leve a enlouquecer ou que te leve a morrer. Então, antes de você diagnosticar uma síndrome do pânico, você vai fazer alguns exames específicos, como um exame cardiológico e outros exames, para verificar se você tem algo físico ou se você está passando por uma crise, né? E quando você identificar, depois de você ter feito todos os exames, identificar que você não está com problema físico, né? Você vai ter maiores condições para quando estiver em crise de lembrar que é só uma crise e que aquilo vai passar. Você senta, você aguarda, você faz os exercícios respiratórios. Se você estiver com uma outra pessoa ao seu lado, você pede auxílio. Uma das coisas importantes no caso da síndrome do pânico é você esparecer. Então, quando você está tendo a crise, pare de pensar na crise, né? Lembre de coisas boas ou veja coisas legais que estão à sua volta. Se você está num ambiente aberto, observe os passarinhos, observe o barulho em volta de você. Se você estiver num shopping, comece a olhar as lojas. Distraia a sua mente para que você possa sair da crise. Se você ficar focado na crise, o sofrimento é muito maior. Então, a Ellen está falando aqui para mim, Thaís, a pessoa fica trêmula também? Ontem minha mãe teve uma crise, mas não sei se foi exatamente de pânico. A pressão dela subiu muito, o coração disparou e ela disse que o braço ficou dormente.
Ellen, esses são sintomas, né, de síndrome do pânico. E eu acho que você me relatou 4 dos sintomas, né? Vamos verificar aqui. A pressão dela subiu, isso pode acontecer. O coração disparou, ficou dormente, né? E trêmula. Então, assim, ela teve 4 dos sintomas, né, da síndrome do pânico. É importante, Ellen, né, que ela faça uma bateria de exames para ver se está tudo ok fisicamente com ela, para que depois nós possamos fazer um diagnóstico de síndrome do pânico, né? A Rita fala, praticar exercícios físicos ajudam no tratamento. Ajudam, Rita. Por que ajudam? Porque o exercício físico, ele aumenta a serotonina do cérebro. E a partir do momento que aumenta a serotonina do cérebro, aumenta a ventilação também. E a pessoa se sente mais bem disposta. Então, o exercício físico é fundamental para qualquer situação, não só de síndrome do pânico, de fobia social ou fobia específica, mas para qualquer situação, depressão ou outras doenças mentais, a atividade física ela ajuda muito. Ela também sente aperto no peito, né, Ellen? Pelo que você está me caracterizando, provavelmente ela está apresentando uma crise de pânico. Mas como eu te falei, é importante que ela faça uma bateria de exames para ver se não existe nada físico. E se não existe nada físico, que ela procure psicoterapia ou um psiquiatra, ou os dois juntos, para estar fazendo um tratamento antes de que isso se torne algo muito ruim para ela, algo muito incapacitante, que ela não consiga trabalhar, que ela não consiga ter as funções dela diárias, né, normalizadas. Então, assim, existe um outro diagnóstico que eu gostaria de estar falando aqui para vocês, que é a agorafobia, né? Então, assim, a agorafobia, ela no DSM-4, ela estava junto com a síndrome do pânico, né? Então, você podia ter síndrome do pânico com agorafobia ou síndrome do pânico sem agorafobia. Agora, no DSM-5, ela foi separada do síndrome do pânico, então ela tem uma classificação específica para ela, né? Então, a agorafobia agora é uma doença específica. Mas isso não descaracteriza que uma pessoa que tenha síndrome do pânico, ela possa vir a ter agorafobia. Ela pode ter 2 CIDs, né? Então, o que seria a agorafobia, né? Então, assim, ela pode ter cinco situações onde ela se encontre com agorafobia. Então, em lugares públicos, né, transporte público, em lugares fechados, em lugares abertos, em fila de ônibus ou fila de supermercado. Então, assim, eu acho que faltou um, desculpem, agora eu não estou lembrando, mas esses são os locais onde ela pode ter agorafobia. A agorafobia, ela é parecida com a fobia. O que diferencia? Porque na fobia social, a pessoa ela tem medo de ser envergonhada, dos outros terem vergonha dela, dos outros estarem julgando o comportamento dela. Na agorafobia, o medo dela já é outro. Ela tem medo de que se ela tem uma crise, não tenha ninguém para socorrê-la, né? Que ela esteja sozinha, que não tenha ninguém para socorrê-la e que aconteça algo mais grave com ela. Então, assim, a gente observa que tem várias classificações. Eu falei da síndrome do pânico, eu falei da fobia social, eu falei da fobia específica, da agorafobia, e vocês perceberam que todas elas são muito parecidas, né? Os exercícios que eu ensinei para síndrome do pânico podem ser usados no caso da outra clínica, né? Eu falei para vocês da idade média para se ter uma crise de síndrome do pânico. No caso da fobia social, a idade média é os 13 anos de idade, mas ela pode ocorrer entre os 8 e os 15 anos também. Então, assim, ela pode ocorrer na infância, ao contrário da síndrome do pânico, né? Então, assim, às vezes
a pressão da escola, né, por boas notas, por um desempenho exemplar, pode vir a estar gerando uma crise de pânico, né? Ou uma fobia, uma crise de pânico não, desculpa, uma fobia social, tá, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de estar me perguntando mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui nos e-mails que eu recebi, se eu deixei de falar alguma coisa. É importante falar outra coisa para vocês, né? No caso da crise em criança, ela não pode ser uma crise que só se dê com os adultos. Ela tem que passar pela dificuldade né, descritas aqui com outras crianças também, porque a criança ela pode ter medo do adulto, né? Porque o adulto é uma figura de autoridade, impõe limites, mas se ela está tendo, né, sintomas fóbicos com outras crianças, com outros coleguinhas, é mais um prognóstico de que ela esteja tendo uma fobia social. Deixa eu ver os e-mails que eu recebi, né? Responder mais algumas perguntas. Eu falei dos fatores de risco da síndrome do pânico, mas não falei dos fatores de risco da fobia social. Então, assim, como eu falei, o medo de ser avaliado, o medo da avaliação, uma inibição, né? Então, uma pessoa muito tímida, ela pode vir a desenvolver uma situação fóbica em determinada situação. Em todos eles, a genética é um fator preponderante, né? E eu esqueci de falar na síndrome do pânico, e isso ocorre na fobia social também, que no caso de maus tratos na infância, né? Então, assim, a pessoa teve maus tratos na infância, ela pode ser maus tratos psicológicos, violência física, violência sexual, ela pode estar vindo a desenvolver uma fobia no futuro ou uma síndrome do pânico, né? Juarez, pânico tem cura, tem sim, tá? Você fique tranquilo quanto a isso, mas para que venha a cura, como eu disse, a crise ela com tratamento, ela dura uns 6 meses, mas você precisa buscar tratamento, tanto psicológico como psicoterapia, tanto tratamento para psiquiátrico, porque a sua crise de pânico ela já está aguda, então ela precisa de uma medicação para ajudar no tratamento psicoterápico, né? Se você é uma pessoa que não consegue sair de casa, né, por estar incapacitante, pela condição da síndrome do pânico que você está vivenciando, você pode solicitar de algum profissional o atendimento domiciliar, ou então você pode pedir que alguém acompanhe você às consultas, né? Porque se você se sentir amparado, pode ser que você consiga ir até o consultório. Mas busque tratamento o mais rápido possível, né? Porque a situação ela acaba piorando cada vez mais. E quando você vê, você já está com síndrome do pânico, mais agorafobia, e aí realmente você não vai conseguir sair de casa e a tua vida vai ficar muito incapacitante. Então busque ajuda, eu não sei de onde você é, mas procure um profissional que possa estar te auxiliando nisso. Tá bom? Eu acho que o nosso encontro de hoje está acabando, né? Eu agradeço a presença das pessoas que estiveram aqui comigo hoje. Fico à disposição por alguns segundos para que, se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer. Se você conhece alguém que está vivenciando um desses sintomas, ajude essa pessoa a buscar ajuda. É algo muito sofrido, como a Rita falou, né? E as pessoas elas precisam ser ajudadas a suportar isso, né? É uma doença, como a Rita falou, uma doença do século. Muitas pessoas
eu esqueci de falar, o estresse, ele é um dos motivadores para que você tenha uma crise de pânico, né? E de fobia também. Então, assim, se você está extremamente estressado por algum motivo, né? Você pode vir a desenvolver uma crise. Então, assim, eu não falei para vocês, mas existem vários tipos de crise. Existem as crises leves de pânico, que demandam só os 4 sintomas mínimos, né, para você ser diagnosticado com a crise de pânico. E aí você consegue ter uma vida social ativa, ir trabalhar, né, viver ativamente. Mas existem as crises graves, né, que tem mais de 4 sintomas, e aí você fica incapacitado, como o Juarez falou, né? Você cada vez mais vai ficando vivendo dentro da sua conchinha, né? Se eu posso dizer isso. Eu acho que você acaba vivendo dentro de uma concha ou dentro do casco da tartaruga, né, escondidinho, né? Eu acho que são simbólicos esses dois comentários que eu fiz, mas eu acho que a pessoa que está vivendo uma síndrome do pânico ou uma fobia social, ela se sente realmente como uma tartaruga, escondidinha dentro do casco, para que ela não venha sofrer mais com a situação, né? O Sérgio Ribeiro Lemos fala para mim qual a relação da boa alimentação com essas patologias, já que existe a relação química cerebral. Olha, Sérgio, eu vou te ser sincero, eu nunca li nada a respeito da alimentação, né, relacionada à síndrome do pânico e nem à fobia social. Mas uma coisa eu posso te dizer, a alimentação saudável é bom para tudo, né? Você comer mal, as doenças elas acabam aparecendo sem hesitação. Então, assim, acredito que uma boa alimentação, uma boa noite de sono, como eu falei da cafeína, né? A pessoa que está em crise não pode tomar cafeína. Então, assim, eu acho que uma boa noite de sono, uma alimentação regular e o tratamento adequado são, são aliados no tratamento de qualquer doença, inclusive as doenças mentais, tá? A Ellen fala, Thaís, e quando a pessoa não quer fazer terapia, não quer fazer exercício, trabalha fora, mas nunca quer sair para um passeio ou lazer? Tem algo que eu possa fazer para ajudar essa pessoa? Olha, Ellen, é muito complicado, porque se a pessoa ela não quer ajuda, fica muito difícil auxiliá-la, né? Mas o que eu posso te sugerir no momento é que mostre o meu vídeo para ela, né? Para ver se ela consegue se identificar com alguma das características que eu citei aqui. Isso já é um ponto de partida para que ela perceba que ela está doente e que ela precisa de ajuda. Se ela aceitar ajuda, porque na verdade assim, você não tem como obrigar a pessoa, principalmente quando ela é adulta, a fazer um tratamento. Mas se depois do vídeo, depois de você, né, passar algumas informações para ela a respeito da síndrome do pânico, ela aceitar ajuda, acompanhe, né? Porque às vezes a pessoa não vai buscar ajuda porque ela tem medo de ir sozinha, porque ela não sabe o que vai acontecer, o que o médico vai falar, o que o psicoterapeuta vai falar. Então, assim, acompanhe a sua mãe nas consultas, marque, se ela concordar, marque uma consulta para ela com o psiquiatra, com o psicoterapeuta, né? Faça você esse papel de auxiliar para que ela busque ajuda, para que depois ela possa, com o tempo, caminhar sozinha. Mas no começo, se a pessoa está muito incapacitada, ela não consegue buscar ajuda sozinha, ela precisa de outra pessoa. Eu acho que você já deu o primeiro passo, né? Você está participando da palestra, você está identificando que a sua mãe tem um problema de saúde mental, né? E você está tentando ajudá-la. Eu acho que esse é o principal, né? Para que a sua mãe possa ter progressos. Mas assim, eu fico à disposição, você pode estar me procurando para que eu possa estar esclarecendo outras situações para você.
Mas para ela fazer tratamento, ela tem que concordar. Infelizmente, não tem como estar obrigando uma pessoa compulsoriamente ou involuntariamente a estar fazendo tratamento para síndrome do pânico ou fobia social. Rita, beijos, obrigada por ter comparecido. Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Um beijo para todos que compareceram aqui. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Nós vamos estar falando sobre adolescentes em crise, né? Então, nós vamos falar sobre a crise na adolescência, o que gera, quais são as transformações que ocorrem na vida do adolescente. Então, fiquem ligados no meu Face e compartilhem a informação. Um beijo, um abraço. Oi, Luiz, você acabou de entrar. Você tem alguma dúvida que eu possa estar te esclarecendo antes de encerrar o encontro? Vamos aguardar para ver se o Luiz comenta alguma coisa antes de nós estarmos encerrando. Luiz, você entrou agora no encontro, mas você pode estar vendo o meu vídeo, ele vai ficar gravado no meu Face, Thaís Galvão Psique, ou na minha página, tá bom? A minha página, como eu falei, é Thaís Galvão Psique, CRP 62884. Obrigada, Gladson, obrigada, Sérgio. Luiz, coloca um alô se você gostaria de estar colocando alguma questão específica antes de eu encerrar o vídeo. Bom, eu encerro o nosso encontro de hoje. Obrigada, Juarez. Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas e a de todo mundo que esteve aqui presente comigo. Como eu disse, aguardo vocês ao próximo encontro. Um abraço, um beijo e até breve.